Olá, bom dia, povo de Deus, que Deus abençoe a todos. Hoje é o 8º dia do nosso desafio, Minha Bíblia e Eu. Hoje é dia de João, capítulo 8, e a primeira história de João, capítulo 8, é sobre a mulher adúltera, aquela mulher que adulterou e os fariseus queriam apedrejá-la, levaram ela diante de Jesus para terem do que acusar Jesus, perguntaram para ele o que seria feito daquela mulher pega em adultério, pois a lei de Moisés dizia que ela devia ser apedrejada, mas Jesus, com toda a misericórdia, com toda a compaixão, ele defendeu aquela mulher. Ele disse, aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. Daqui nasceu a expressão, né? Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. A Bíblia diz que todos pecaram. Todos nós viemos do pecado, mas o Senhor nos encontrou. Nós encontramos Jesus e Ele nos libertou do jugo da escravidão do pecado. Que maravilhoso é saber que nós temos um Deus que nos ama, um Deus de misericórdia. Se você tem o costume de julgar as pessoas pelos erros que elas cometeram, mude isso na sua vida, estenda a mão, ajude. Você também tem erros, nós também temos erros. São diferentes uns dos outros, nós que somos crentes, somos cristãos, nós lutamos para não viver no pecado, nós lutamos todos os dias para vencermos as tentações e vivemos em santidade. Nós continuamos sendo pecadores, errantes, seres humanos, e aqueles que pecaram, aqueles que estão no erro, eles precisam da misericórdia, eles precisam que a igreja, que o povo de Deus tenha misericórdia. Então Jesus falou, aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. E aqueles fariseus, aqueles acusadores, começaram um por um a sair dali. Até que Jesus ficou só ele e aquela mulher, e ele disse assim, mulher, ninguém te condenou, eu também não te condeno. Agora vá e não peques mais. João 8 já começa com essa lição de perdão e de misericórdia sobre as nossas vidas. No versículo 12 de João 8, Jesus vai dizer que ele é a luz do mundo e quem o segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Quando nós estamos perdidos, quando nós estamos longe de Deus, nós vivemos em trevas, sem o conhecimento de Deus, sem saber quem é Deus e o que Deus pode fazer por nós, mas quando nós encontramos Jesus, nós encontramos a luz que brilha sobre todos nós que estávamos perdidos na escuridão. De novo, Jesus lhe disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Siga Jesus, fale de Jesus para outras pessoas, para que elas também o sigam. E nunca mais você vai andar em trevas, nunca mais você vai andar na escuridão. O nosso Deus é luz e Jesus vai dizer em outro momento que eu e você, nós somos a luz desse mundo. Por que nós somos a luz desse mundo? Porque temos luz própria? Não, porque Jesus está em nós e a luz de Cristo resplandece sobre as nossas vidas. João 8, 31, Jesus está aqui discutindo com os fariseus novamente, que estavam tentando matá-lo, prendê-lo primeiramente, para depois matá-lo, e Jesus estava discutindo com eles acerca da sua missão, e eles respondendo para Jesus, dizendo que são filhos de Abraão, que não são escravos de ninguém, que são livres, mas Jesus está dizendo, vocês são escravos do pecado, porque quem comete pecado é escravo do pecado. Mas se vós permanecerdes em mim e na minha palavra, vocês serão meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus Cristo é o caminho, é a verdade e é a vida. Quando nós conhecemos Jesus, nós conhecemos a verdade absoluta, aquilo que não pode ser mudado, aquilo que não tem como ser refutado, porque Deus não muda, nele não há sombra de variação. E Jesus declara, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas nesse versículo especificamente ele diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Só há verdadeira libertação em Cristo Jesus. Só há verdadeira libertação com Cristo Jesus. Se Jesus não estiver na sua vida, se Jesus não estiver nas nossas vidas,
continuamos escravos do pecado, continuamos escravos do diabo. Porque olha só o que a Bíblia diz, no versículo 44, Jesus está falando aos fariseus ainda, e dizendo, vocês são do diabo, e o diabo é mentiroso e é o pai da mentira. Ou seja, aquele que não conhece Jesus, aquele que não tem Jesus, aquele que não vive segundo as palavras de Jesus, é filho do diabo, é o que ele está falando. E assim como o filho do diabo vai para o inferno, assim como o diabo e seus demônios. Agora, quando você e eu, que somos filhos de Deus, que entregamos a nossa vida para Jesus, cremos nele, vivemos a verdade do Evangelho, nós temos a herança, ou como herança para nós, a vida eterna. Que Deus abençoe a sua vida. João capítulo 8, medite nesse capítulo, leia, releia, e você vai ver que Deus tem ainda muito mais a falar ao teu coração, em nome de Jesus. 8º dia do desafio Minha Bíblia e Eu. Não esqueça da sua Bíblia, coloque o celular dentro dela, tenho certeza que você não vai esquecer. Leve ela para onde você for, para que todo mundo veja, para que todo mundo saiba que você ama a Bíblia, que você ama a palavra de Deus e principalmente para que você realmente ame cada vez mais as Escrituras. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.